Brasil, 27 de julho de 2022. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Comentários: Otávio Rosa. Não tem como dizer que ama a Deus, se o mesmo indivíduo não conhece quem é o Deus que ela diz amar. Cristo Jesus é o nosso Deus Salvador, que para cumprir a tradição de nossos antepassados dado como lei perpétua se sacrificou como oferenda viva assim como era exigido na tradição, e mesmo sendo Deus poderoso Criador de todo o universo não temeu em ser igual a nós, entregue aos religiosos que se achavam os senhores da razão divina, humilhado por seus opressores que lhe feriram, vestiram vestes reais e o açoitaram, depois as mesmas foram jogadas com símbolo de sorte, com sede lhe oferecem água de privada para beber, zombando lhe mandava salvar a si mesmo, morto às trevas às 3 da tarde tomou conta num presságio de como seria esse mundo sem Cristo. Lógico que os historiadores dirão que tal fenômeno ocorrerá por causa de eclipse solar ou lunar que acontecerá na época, mas o abalo terrestre ocorrido no mesmo instante? Fica difícil de sustentar a tese dos estudiosos, mas no campo da fé? O véu do templo que separava o Santo dos Santos do Santíssimo Sacramento foi rasgado, de cima para baixo, algo inexplicável até os dias de hoje. Ao terceiro dia não mais encontrava-se enterrado, partirá ao encontro dos seus apóstolos para lhe passar as últimas instruções, e deixou-nos bem claro que era preciso que ele disse elevado aos céus para que o seu Espírito Santo pudesse habitar em nós, porém muitos dos que se diz amar a Deus não sabem que Cristo é Deus. E mais que demonstramos nosso amor a Cristo guardando a sua palavra. Pois bem, como guardar as palavras proferidas por Cristo? A princípio básico lendo a mesma diariamente, posteriormente procurar entender. Isso se dar por meio do seu Espírito Santo que habita em nós, mais adiante estudo retirar sobre a palavra, não esses ensinos enganosos que as instituições religiosas cristãs lhe oferecem, mas estudo aprofundado das Escrituras Sagradas, buscando historicamente fatos e acontecimento para comparar com o dito pela palavra de Cristo. Não devemos decorar somente a Bíblia Sagrada, mas antes devemos praticá-la em nossa vida. Sim, a Bíblia nos foi dada para que pudéssemos experimentar uma experiência real e verdadeira com Cristo, e quando falamos em Bíblia estamos falando na Nova Aliança, o Novo Testamento deixado por Cristo Jesus. Assim entenderemos que se amarmos verdadeiramente a Cristo praticando seus mandamentos, Cristo habitaram dentro de nós, pois essa é a sua promessa dita neste texto, e que isso possa ser para nós como justiça, pois o cristianismo que diz a respeito que se não estivermos filiados às suas doutrinas, frequentando o que eles chamam de igreja não temos vida com Deus, sendo assim se não formos partidários às suas instituições não temos salvação em Cristo Jesus. Por isso que o amor a Cristo passa por guardar sua palavra, pois quem as guardem não é enganado por falsas doutrinas, por anticristo que se diz vir em nome de Deus, contudo seu objetivo é enganar se possível for os escolhidos de Cristo. Guardar a palavra de Cristo Jesus não se dá da noite para dia, mas no nosso desejo diário de conhecer a Cristo, nosso Deus único, esse sim tem que ser diário, examinando sempre as Escrituras Sagradas. Vivemos em tempo da graça de Cristo, sendo assim, devemos nós proceder conforme o Novo Testamento, a aliança deixada por Cristo Jesus para que possamos usar até o fim de nossas vidas, e assim quando fomos por Ele ressuscitados, Cristo possa ver em nossos corações que Sua palavra nunca se afastou das nossas vidas, mas antes fomos fiéis e verdadeiros em obedecendo seus ensinamentos e recebido na Sua glória possamos ser pelo próprio Cristo. Mas para isso precisamos pagar um preço. Abandonar nossas vidas, nossos desejos e vontades materialistas para que por meio da nossa vidas, Cristo possa alcançar aqueles que são escolhidos por Ele, todavia ainda não teve seu encontro com Cristo. Lembra que o Senhor havia escolhido para si 12 discípulos que posteriormente tornariam seus apóstolos, todavia Judas Iscariotes após cumprir seu chamado desviou do ministério apostólico dado por Cristo Jesus, sendo escolhido para seu lugar Matias. Mantendo originalmente o plano de Cristo, mas algum tempo depois o próprio Cristo foi ao encontro de Saulo, e lhe chamou para o ministério apostólico de Cristo Jesus. 13 anos foi o tempo de preparação de Saulo,
que agora se chama Paulo. Muitos escolhidos de Cristo ainda não tiveram seus encontros com Cristo, muito por nossa causa, que preferimos nós prender em nossas próprias vontades, do que entregar nossas vidas a Cristo.